E daí eu começo a gravar e é nesse dia que a história engata e eu descubro que ela não é Mari, como ela dizia ser, que o nome dela era Margarida Bonetti. E ela era sim herdeira daquela casa que estava abandonada, mas ela tinha sido acusada de, nos Estados Unidos, submeter uma pessoa a trabalho análogo à escravidão por 20 anos. E tinha fugido do FBI. A história da mulher da casa abandonada é meio isso, assim, depois que sai, todo mundo fala, exato. Pariu, ela é procurada pelo FBI. Não, era só uma senhorinha maltrapilha que eu queria conhecer. E que eu demorei semanas pra conhecer. Peraí, então vamos lá, já que você falou dela. Você tava em Higienópolis, como que foi? Passeando com os meus cachorros, me mudei na pandemia. Tá. Daí eu amo cachorro, né? Tenho um cachorro e tal. E eu andava, minha única atividade era andar com os cachorros. Lá perto da Vila Boim, pra aqueles lados. Exato. Daí eu passava na frente dessa casa e falava, caraca, um monte de apartamento de milionário, apartamento do Fernando Henrique aqui, apartamento da Galisteu, apartamento do Jô Soares. O do Fernando Henrique era pelo menos na Maranhão, né? Era mais ali pra frente. Exatamente, é um quarteirão. A da Galisteu e do Jô Soares é ali na Rio de Janeiro, um quarteirão. Perto daquela outra pracinha, né? É Praça do Coco ali, tá. no fim da Higienópolis. Eu falava, só faz sentido ter uma casa em Pandarecos aqui, tipo, abandonar, não faz sentido Já teria nenhum. vendido e levantado Quanto prédio. vale esse terreno, assim? Aí passava lá e ficava encafifado, até que um dia eu vejo uma mulher saindo de lá meio com umas roupas meio maltrapilhas, assim. Caraca, tem uma pessoa que mora aqui dentro. Era uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Daí ficou na minha mente... Aí você nunca tinha visto ninguém lá. Que eu precisava descobrir a história dessa pessoa. Porque eu falava, ou é alguém que entrou na casa e se apossou, e a história é ótima. Imagina uma pessoa que mora numa casa abandonada porque conseguiu entrar nesse imóvel e é vizinho do monte de milionários. Assim, a história já era boa. Ou é alguém que veio da família, o dinheiro, um dia foi rica, e um dia foi rico e está em plena decadência. Então achei que fosse ser uma história meio singela e da passagem do tempo, de alguém que perdeu dinheiro, empobreceu e tava ali morando em umas condições meio deploráveis. Daí eu comecei a me aproximar dela e, sei lá... Como foi a primeira abordagem? A gente conversava muito sobre cachorro, né? Como eu andava com cachorro e ela tinha cachorro, eu parava no portão conversa, e daí ela falava dos meus cachorros, eu falava dos cachorros dela e ela se apresentava com Mari, que ela dizia ser o nome dela, depois eu descobri que não era. Daí no dia 23 de dezembro, eu tô andando pelo bairro e eu vejo que estão podando uma árvore e ela tá gritando contra a poda da árvore. E daí eu começo a gravar e é nesse dia que a história engata e eu descubro que ela não é Mari, como ela dizia ser, que o nome dela era Margarida Bonetti. E ela era sim herdeira daquela casa que estava abandonada, mas ela tinha sido acusada de, nos Estados Unidos, submeter uma pessoa a trabalho análogo à escravidão por 20 anos. E tinha fugido do FBI. Daí quando eu descubro que essa pessoa tinha fugido do FBI e nunca tinha sido julgada, eu falei... Temos uma história, não é a história que eu esperava, mas temos uma baita história. Mas como você descobre? É uma vizinha, alguém que fala pra você? É um comentário, que loucura isso. É um comentário num site de arquitetura sobre a casa, não sobre ela. Daí tá lá, porque é um casarão e tem até um nome, que é o nome do pai dela. Eu sei da história, mas eu tenho que fazer como que eu não soubesse, tá? Não, então... né? Porque senão a história não vai. Tá lá o nome do casarão na internet, daí vou nos comentários dessa matéria e tá lá, o nome dela é Margarida Bonetti, ela é procurada pelo FBI. Daí eu falo, não, qual é a chance, velho? Daí eu entro no sistema do FBI e tal, descubro que ela foi, de fato, não era mais, mas foi procurada pelo FBI, acho um monte de reportagem na época em jornal americano, dessa brasileira que foi acusada de escravizar uma pessoa e nunca foi julgada. Aí você vai perguntar pra ela sobre isso. Ela some. Ela some? Daí eu vou perguntar pra vizinhança sobre isso, daí eu vou pros Estados Unidos tentar descobrir a história na casa onde ela morava, vou perguntar pra todo mundo, e depois de 6 meses eu consigo encontrar ela, ela para de fugir de mim. E ela se sente até traída, né? Fala, pô, a gente começou a conversar do cachorrinho, não sabia que não sei o quê. E realmente não era meu intuito. Assim. Ali eu não tava pra revelar nada, eu tava pra contar uma história, sei lá, como a do Ricardo, que era uma história mais poética e mais bonita e não tinha nada com crime. Assim. E ela tenta demover você da ideia de escrever, né? Tenta. Ela pergunta quanto eu tô ganhando, fala que ainda não pode sair. Eu falo, não, vai ter que sair e me dá uma entrevista. Pela primeira vez na vida ela dá uma entrevista, que ela nunca deu. E desde então, ela nunca tinha dado e ela nunca mais deu. Daí a gente fala por telefone 1 hora e ela conta a história, a versão dela da história. De ter levado uma empregada para os Estados Unidos quando o marido dela foi trabalhar na NASA, nos Estados Unidos, e de não saber se essa mulher recebia salário ou não. Enfim, tem toda a versão dela. Eu não lembro, o marido dela foi condenado? Foi condenado e cumpriu prisão nos Estados Unidos e já tá quite com a justiça. E como que ela escapou? Porque ela disse que como ela não sabia da parada. Ela entrou num avião antes de ser formalmente acusada, quando ainda era um inquérito, veio para o Brasil,
Daí a justiça americana instou a justiça brasileira a achá-la para ela ser julgada aqui. A justiça brasileira disse que nunca encontrou ela, acabou. O crime prescreveu, nunca mais vai ter nada. Daí tinha isso, tinha essa coisa muito única e peculiar de ter uma mulher morando numa casa abandonada num dos bairros mais ricos de São Paulo que tinha sido acusada de um crime e nunca foi julgada. Cara, que absurdo. E vamos lá, você começa então o primeiro encontro até o final do podcast, quanto tempo? 6 meses, 7 meses. 7 meses. Por aí. E a parte legal dessa parada, assim, tipo, o que eu posso fazer, como que funciona isso? Você tem uma assessoria? Hoje em dia eu tenho, mas na época, sei lá, com 20 anos de jornal, você aprende muito onde você pode ir, onde você não pode ir. O jeito de falar, né? O jeito de falar, o que você pode publicar. Tudo que for documento oficial eu posso publicar. Conversas, por exemplo, Não de você sou com eu. ela, pode ser. Ela consentiu. Algumas eu não avisei ela na hora que eu tava gravando. Até porque era uma situação ali dela, gritando Sei. com o funcionário. Mas depois, quando ela me dá uma entrevista e ela sabe que a entrevista é gravada, eu falo, olha, gravei você em tais momentos, você permite que eu use? E ela permitiu, mas também tem uma coisa, Vilela, que a gente vê muito no Fantástico, assim, câmera escondida. Sim. Quando é pra denunciar um crime ou quando é pra falar de um assunto de interesse público, você não precisa necessariamente ter o consentimento da pessoa. Entendi. Mas nesse caso eu tive, então tava de boa. Nesse caso estava bem coberto. Tinha muito documento, porque a justiça americana, ela produz pra caramba. É? Né? Então tinha pilhas e pilhas de documento, e jornal da época, e filmagem da época. Mas você precisou ir pra lá? Fui pra pra onde? Perto de Washington. Chama Gatesburg. E que era onde eles moravam. Qualquer pessoa pode ir lá, eu quero ver esse caso e ter acesso, como que é? Teoricamente mas demora um tempo. Então, mas quebraram um galho ali pra mim e me descolaram os documentos. Pra mim é muito gente. Sempre é uma pessoa que te ajuda, sabe? Não é uma instituição, um órgão. Você vai lá e conversa com a escrivã, você conversa com a atendente da delegacia da polícia e você explica o que você quer. As pessoas são bem intencionadas, cara. Dá muito pra contar com as pessoas. E lá você conversa também com uma pessoa de lá, né? Com uma vizinha que denunciou. Que é uma velhinha, a Vicky Schneider, que era vizinha da casa onde ela morava. Uma casa bonita, subúrbio americano. Sabe essas casas de filme? Assim, cerca branca. Com aquele gramado na frente. Um gramadão na frente, 3 andares, casa de madeira. E como que ela desconfia que tem alguma coisa estranha lá? Cara, porque ela era a única pessoa que falava espanhol na rua. Uma rua de americano, só os gringão, branco, loiro, de 2 metros. E tinha essa moça que é latina, tinha ido para os Estados Unidos jovem. E daí a empregada doméstica na época começa a procurar ela. Porque a empregada só fala português, não fala inglês. Era analfabeta. E começa a conversar com a vizinha. E a vizinha começa a entender que tem alguma coisa de errado. Ela não saía direito, não tinha liberdade, como que era? Ela não tinha dinheiro pra sair, até passeava os cachorros, fazia umas coisas na rua, mas ela não tinha condição real de sair. Não sabia falar com ninguém. Não sabia ler e escrever, não tinha passaporte, então ela estava realmente presa ali. E a vizinha começa a entender que ela tá com um tumor na barriga que nunca foi tratado, que era o tamanho de uma bola de futebol e tal, e liga pro FBI. Cara... E daí essa vizinha, uma senhorinha desse tamanho, de 60 anos, é a meio heroína da história que denuncia esse caso. Um caso que muda a lei dos Estados Unidos. Assim. Foi uma história muito grande. Mudou a lei? Mudou. O que muda? Cara, até então, quando nós, não americanos, íamos para os Estados Unidos e levávamos, tipo, funcionários eram explorados, assim que o governo americano descobria isso, ele deportava o funcionário. Porque o funcionário ou a funcionária não eram cidadãos americanos. Entendi. A partir do momento que teve esse caso e foi discutir no legislativo e tal, eles passaram a ter um tempo de permanência legal ali para o caso ser julgado. Porque daí o caso nunca seria julgado. Vai embora. E tanto que essa ex-empregada até hoje mora nos Estados Unidos. Ganhou um passaporte americano, ganhou uma indenização do Estado também. E eu não lembro o lance do tumor. Ela dá tempo de ser tratada? É meio arriscado? Era um tumor benigno, mas muito grande. Tá. Daí eles vão lá, operam, precisa fazer 3 cirurgias. O caso é inteiro estarrecedor, assim, inteiro estarrecedor. E é engraçado porque, com certeza, você não sabe pra onde vai a história, mas ele tem muita virada, né? Tem. Ele tá indo pra um caminho, de repente vai pra outro. Aí você fala, putz, vou ter que ouvir outro episódio. E pra você vivendo também, você sentia isso? Fala, cara, era eita atrás de eita, assim. Eu não acreditava. Eu vou pros Estados Unidos, ninguém quer falar comigo, os vizinhos todos negam que conheciam. Eu falo, danou, assim, não vou achar nada aqui. Até que eu bato numa porta e a senhorinha abre e fala, fui eu que denunciei pro FBI. Entra aí. Porque você não tinha essa informação. Foi descobrir lá. Fui descobrir lá. Era difícil. Fui falar com o padre da igreja, com o pastor e tal, tentando ciscar para quem tinha denunciado.
Eu encontro essa senhorinha, ela fala, senta aí, eu vou te contar a história inteira. Fui eu que denunciei. Cara... E eu fiquei sabendo que muitos casos aqui no Brasil também foram denunciados de coisas parecidas. Porque imagina quanta no interior, pros confins aí, que tem de gente num esquema desse de tá preso. No Brasil inteiro. Passado como de pai para filho, né? Porque tinha essa coisa... Não sei se é nessa história ou você fala de outra história. Sim. Um presente, né? Foi um presente quando eles se mudaram para os Estados Unidos. Cara, uma pessoa. Foi uma pessoa, ó. Ficou comigo até agora vocês casaram, meio assim, agora... Já que vocês vão mudar, levem essa pessoa com vocês. Cara. E tem muito, assim, desde que... Quando saiu o podcast, começou a aumentar o número de denúncias e tal, triplicou em algumas regiões do Brasil, aumentou 4 vezes e tal, e agora estão começando a apurar os casos e estão começando a sair condenações de verdade de denúncias que foram feitas na época do podcast. Não dá pra dizer que tem ligação direta com o podcast, mas enfim, virou um assunto, sabe? Não, mas no final você falava mesmo, se você... denuncia algum caso de... E, sei lá, eu recebi mensagem de neta que denunciou a avó. Ô Paquito, você, por exemplo, agora é a hora, velho, você tá numa condição aqui de análoga à escravidão? Parecida. No porão, não sai também aqui. Meio complicado, faz um tempo que eu não tomo sol. Exatamente. Mas a gente tá falando de uma coisa bizarra, cara. Você chegou a ouvir, Helene, o podcast? Esse não, da Casa Abandonada não. Putz, é muito bizarro, cara, muito bizarro. E falaram contigo algum específico? Putz, você me ajudou por causa disso. O que você teve de feedback? Teve muita história de gente que disse minha mãe ouviu e pela primeira vez se abriu sobre o que ela viveu. Minha avó ouviu e se abriu pela primeira vez. Tinham vivido no passado. Tinham vivido no passado uma situação assim. Que não tinha meio nome, assim. Porque se você para pra pensar, 20, 30 anos atrás, eu morei numa cidade do interior em que a gente tinha vizinhos que o verbo era trazer. Eles traziam meninas da Bahia pra trabalhar. Então tinham 3 casas coladas em que tinham 3 irmãs que vieram adolescentes ou crianças ainda trabalhar, uma em cada casa. Não tá muito distante. Até hoje não tá muito distante. O Brasil é um país que não respeita direito trabalhista e não respeita a liberdade de certos grupos de pessoas. E aí você via e fala, elas não estão com uma corrente, né? Que é aquela ideia da gente de escravidão. Na época eu não entendia nada, assim, na época era uma coisa meio... Não sabia o que pensar. Hoje em dia, olhando pra trás, as coisas ganham nome. Acho que isso aconteceu com muita gente também, que hoje em dia, olhando pra trás, falou, eu fui adotada por aquela família. Isso era um tipo de história que eu ouvia muito. Eu fui adotada por uma família, mas os filhos biológicos iam pra escola e eu ficava em casa trabalhando. Cara, isso acontecia muito, então? Muito. Acontece até hoje. Cara...